Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui no seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje vamos falar sobre uma parte da matemática bem interessante, que é sobre a área máxima. Você sabe como calcular a área máxima, por exemplo, de um quintal onde você pretende cercar num formato retangular? E se você quiser aproveitar a própria casa como sendo um dos lados do retângulo, como que você pode garantir que com o material que você tem, você vai ter a área máxima de quintal? Vamos ver? Vamos descobrir juntos? Vamos lá então. Então, a partir de agora, vou compartilhar com vocês, né, os nossos slides e aí vocês poderão acompanhar. Então, vamos lá. Então, vamos falar hoje sobre área máxima. Então, como eu havia dito agora há pouco, como que é possível, né, calcular a área máxima que você conseguirá ao cercar o seu quintal, num formato, por exemplo, retangular, mas a própria casa, no fundo, já representa um dos lados do retângulo, tá? Então, a matemática vai nos ajudar a conseguir essa área máxima. Vamos ver. Então, temos aqui o enunciado, né? Então, nosso enunciado diz assim, ó. Mark tem 1.000 metros de material para construir uma cerca no quintal retangular em frente de sua casa. Qual será a área máxima? Ó, prestem atenção aqui, né? Ó, a pergunta, ó. Qual será a área máxima fechada do seu quintal, sendo que somente 3 lados precisam ser cercados, pois a própria casa, né, será o quarto lado desse retângulo. Perceberam aqui a ideia? Ó? Você já sabe quanto que você tem de material, ok? Você tem 1.000 metros de material, isso é definido já no problema. E você quer cercar no formato retangular. Então, você vai fazer um formato retangular, onde você terá aqui o retângulo representando o quintal, mas aqui no fundo você já tem a casa. E a casa representará já um lado aqui do retângulo, então você não vai ter 4 lados, né, para cercar, mas apenas 3, ok? Então vamos ver como que funciona aqui para resolvermos o nosso problema. Vamos lá então. Deixa eu só aqui dar sequência nos nossos slides, só um instante. Pronto, vamos lá. Agora vai. Opa, agora foi demais, né? Aqui, deixa eu só apagar tudo para não ficar cobrindo, né? Tudo que a gente fez aqui fica guardado, né? Então vamos apagar aqui. E aí a gente apaga tudo. Que aí a gente não fica com o segundo slide também marcado aqui, tá certo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho novamente o retângulo, ok? E aí nesse retângulo nós temos, né, como eu havia dito para vocês, o fundo, né, já representa a própria casa, né? Então você já tem aí, no fundo, um lado que você não vai precisar, né? Aqui, ó, cercar. Aqui atrás eu estou colocando em vermelho, né? Só para destacar, né? Só para vocês verem. Que o fundo eu não preciso, né? Mexer, não preciso cercar. Mas vocês se lembram quanto que nós tínhamos de material? Eram 1.000 metros, ok? Então, eu considero, ó, que se eu chamar esse lado aqui de x, esse lado aqui é o mesmo tamanho, ok? Então, é x e x. À frente, quanto que ia sobrar de material para você cercar aqui à frente? O total de material que é 1.000, né? E aí você tem menos 2x. Por que menos 2x? Porque você tem um x do lado esquerdo, né? Aqui, ó. E você tem outro x do lado direito, então você tira esses 2x. Então você tem que um dos lados valerá x e os outros você tem. O outro também é x, porque ele é paralelo, né? Então, dois lados valem x. E à frente, você considera o total de material que você tem 1.000 metros, menos os dois lados, né? 2x é o que sobrará de material para você cercar à frente, né? Então, essa é a primeira forma onde você pode, né, aí, estruturar o problema, tá? Mas como que a gente vai equacionar? Vamos ver? Então, agora, vamos aqui na sequência. Deixa eu só limpar aqui tudo, porque aí a gente vai, né, para a próxima tela já com tudo apagado, ok? Então, vamos lá. Então, vamos dar sequência aqui. Vamos colocando aqui os nossos slides.
Só um instante. Pronto, agora foi. Demorou um pouquinho, mas foi aqui. Teve um probleminha técnico aqui. Mas aqui, ó, na sequência, ó, o que a gente tem? A gente tem, né, a frente do retângulo, se vocês se lembram como que havia ficado? A frente do retângulo havia ficado como, né? A frente lá, né, tava quanto? Tava 1000, né? Menos quanto? Lembram-se? Menos 2x, não era isso? Você tinha lá 1000 menos 2x, porque você estava considerando o total de material, né? Menos os dois lados que você chamou de x. Então, a frente do retângulo era 1000 menos 2x. Então, você pega essa frente do retângulo, que era 1000 menos 2x, e multiplica pelo um dos lados, né? Os dois lados são iguais, e o valor daquele lado era x. Por que você multiplica? Porque, na verdade, essa é a ideia da área, né? Você não tem que a área sempre de um retângulo, é só multiplicar um dos lados pelo outro, né? O comprimento pela largura, como você quiser descrever, mas é sempre um dos lados que é o maior pelo outro que é o menor, você consegue a área do retângulo, certo? Então, nós estamos multiplicando aí o 1000 menos 2x, que era a frente, pela lateral lá, que ficou definida como sendo x, ok? E aí, tendo feito essa multiplicação, é uma multiplicação relativamente simples, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nós temos, ó, fazendo a multiplicação, olhem aqui, ó, acompanhem, x vezes 1000, 1000x, que está aqui embaixo. E x vezes 2x fica quanto? Menos 2x ao quadrado. Nós chegamos numa equação do segundo grau, né? E nós queremos a área máxima lá no nosso quintal, né? E como nós queremos a área máxima no nosso quintal, qual é a parte, né, da equação do segundo grau, da parábola, que o gráfico de uma equação do segundo grau, não sei se vocês se recordam, né? Você tem lá o eixo x, eixo y, e você tem aqui uma parábola, né, com cavidade voltada para baixo, né? Então, você tem que o ponto máximo, que é uma fórmula bem conhecida, né, que é o x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a, vai permitir você achar o x aqui, que vai te fornecer a área máxima. Então, ó, menos b. Qual que era o b? Lembram-se como que acha o b na equação do segundo grau? Quem não lembra, assiste um outro vídeo que fala só de equação do segundo grau, mas sempre o b vai ser o que está na frente do x sozinho, e o a é o que está na frente do x que está ao quadrado. O c é sempre um número que não tem letra ao lado. Nesse caso, não tem o c, tá? Só tem o a e o b. Então, ó, o a é o que está na frente do x ao quadrado e o b é o que está na frente do x sem o quadrado. Então, aqui ficou, ó, na formulinha que era menos b, né, sobre 2a que vocês estão vendo aqui, ó, o b vale 1000, porque é o que está na frente do x que não está ao quadrado. Então, ficou menos 1000 por causa da fórmula. Na fórmula também é 2 vezes o a. O a ali é o que está na frente do x ao quadrado, vale menos 2. Então, você tem aqui 2 vezes menos 2, menos 4. Aí você ficou com menos 1000 dividido por menos 4. 1000 dividido por menos 4, né, dá 250, ou melhor dizendo, menos 1000, né, dividido por menos 4, dá mais 250, por quê? Menos e menos na divisão dá positivo. Então, eu achei o x do vértice que tornaria a área máxima. Só que agora eu volto lá na fórmula da área, lá no começo aqui, ó, deixa eu apagar aqui para você ver melhor. Então, ó, aqui no nosso início do problema, ó, você não tinha essa fórmula da área que ficou 1000, né? Deixa eu só voltar o lápis aqui para escrever. Então, voltamos o lápis, ó, 1000 menos 2x vezes x, sendo que o x eu acabei de descobrir nessa fórmula do x do vértice, que é o x que vai me dar o ponto máximo ali, né? Da parábola, que seria o gráfico da equação do segundo grau, nesse caso com cavidade voltada para baixo, porque o x ao quadrado, né, ele tem coeficiente negativo. Então, você tem o ponto máximo, que seria o vértice lá no topo, e o x do vértice você consegue achar por meio de uma fórmula, que é essa daqui que eu acabei de mostrar, menos b sobre 2a. Achamos o valor do x do vértice, que é 250, e agora eu faço a substituição
na fórmula da área. Onde está x, ó, eu substituo pelo 250. Então, ficou 250 aqui, ó, no lugar do x. E aqui também 250 no lugar do x. Aí, fazendo as contas, ó, 2 vezes 250, eu cheguei em 500. 1.000 menos 500, eu tenho 500 aqui, certo? O 250 estava ao lado para multiplicar, e agora eu multiplico, vou chegar em 500 vezes 250, dá 125 mil metros quadrados, né? Considerando que ali a medida inicial, né, de material que você tinha para fazer a cerca estava em metros, né? Então você considera agora metros quadrados a sua área, essa será a sua área máxima. Lembrando que conseguimos achar essa área máxima achando o x do vértice, que é um dos caminhos, porque ele te dá aqui, né, o valor do x no ponto máximo, né, na sua parábola. Se você acha aqui o x do vértice, você está achando o x onde o ponto é máximo, tá? Mas teria um outro caminho também de achar, que eu vou comentar numa futura aula para vocês, que é por meio da técnica da derivada, né? Dá para achar a derivada da equação e também fazer um percurso aí que nos leve ao valor que daria a área máxima, porque acharíamos o ponto máximo, tá? Mas eu vou comentar o mesmo problema usando a derivada numa próxima aula. Hoje eu comentei apenas usando a fórmula do x do vértice, que é muito usada para achar o valor do x do ponto máximo, quando você tem uma equação do segundo grau, e aí você tem, no caso, a concavidade voltada para baixo, o ponto máximo ali, se você acha o x do vértice por meio da fórmula que é menos b sobre 2a, você consegue tranquilamente resolver vários problemas onde você quer achar área máxima ou qualquer outra quantidade máxima, ok? Então, muito obrigado pela sua presença, sua audiência na aula de hoje. Se inscrevam no canal para receber os avisos dos novos vídeos, ok? Então, foi um prazer estarmos juntos. Um forte abraço a todos e até a próxima. Deixa eu só passar aqui para o final.